Olá, boa tarde. Nós vamos dar início agora a esta conversa, é a segunda parte do programa presencial do programa de conferências do Index 2022. Nós já tivemos um programa que começou na semana passada e teve uma vertente online a decorrer durante a semana. E hoje a nossa proposta é conversarmos um bocadinho na próxima hora, com o Jonathan Olial Saldanha, que está aqui ao pé de mim e que tem a obra, como podem ver, e que tem uma peça, Lago Libidinal, aqui numa sala ao lado, no Generation. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas eu gostava já de dizer que a conversa vai começar aqui deste lado, mas depois acho que gostaríamos de depois abrir também as vossas impressões e que a conversa possa ser mais do que este lado. Mas eu vou só fazer assim uma apresentação muito rápida, que o Jonathan é músico, trabalha na área do som, das artes visuais, tens colaborado muito também com dança. Aparece também, normalmente nas tuas notas biográficas, a ideia de construtor cénico e se leva a pensar que, em algumas entrevistas que li e algumas conversas também que já tivemos, aparece muito esta ideia de máquina e se calhar depois talvez isso apareça na nossa conversa, mas se calhar deixar esta ideia parece que há algo aqui de construção de máquinas também do imaginário. Mas depois já entramos nisso. O Jonathan também é fundador do coletivo SOPA, do HYI de Macumbas, que entretanto se transformou também no HHYI de Kampala Unit. Penso que também vamos passar por aí daqui a pouco. E o teu trabalho tem sido exposto na Culturgest, no Palais de Tóquio, no CCB e em muitos outros sítios, no Generation, agora. E eu gostava de começar por falar, a partir daquilo que podemos experimentar aqui, esta peça, o Lago Libidinal, e gostava de começar por fazer esta pergunta muito geral, que é: de onde é que vem, como é que aparece esta peça? É difícil traçar sem fazer uma grande psicanálise, mas diria que acho que comecei a trabalhar com a minha equipa nas ideias à volta deste Lago Libidinal pelo menos há 1 ano e meio, talvez mais perto dos 2 anos. Eu estava, se calhar como consequência de uma peça que fiz em 2017 chamada O Poço, que era uma peça sobre um buraco. O ator principal era um buraco que existia no palco. E depois encontramos uma dramaturgia vertical em que os humanos entravam cada vez mais profundamente nesse buraco e desse buraco emergiam cada vez mais gases e variantes do petróleo e do magma, e essa transmutação entre humanos e matéria mineral era a base fundacional da dramaturgia dessa peça. De alguma forma, desde aí fiquei com o interesse de encerrar um ciclo de experiências sobre uma espécie de neoanimismo tecnológico, ou seja, um olhar sobre uma série de fluidos e objetos que nos atravessam diariamente e que são parte daquilo que são as nossas próteses tecnológicas, como o lítio, por exemplo, e perceber como é que esses elementos podem ser de alguma forma reinjetados numa espécie de vir, e daí de alguma forma, a partir do Poço, senti que poderia ser interessante encerrar esta pesquisa com uma superfície, não com poros, não com profundidades, não com cavidades, que é muito mais, se calhar, o meu trabalho, o trabalho que fiz até então, onde trabalhei muito também a partir de captação de espaços ressonantes, mesmo o meu trabalho mais coral, com grandes espaços ressonantes. Havia sempre essa procura de um corpo humano e um espaço de diálogo que cria uma espécie de terceiro ritmo. E de alguma forma interessava-me encerrar essa visão e propor
uma visão que embarra diretamente uma superfície. E pensei que a superfície de um lago poderia ser um ótimo motor para criar um mecanismo dramatúrgico. Então surgiu um pouco desta travessia desde o Poço até agora e passando até por algumas das coisas que fiz enquanto artista associado, pelo Mercúrio Vermelho, onde também trabalhei esta ideia de um elemento que é o Mercúrio Vermelho, que não existe, que existe depois numa espécie de folclore contemporâneo como um objeto de troca, e como é que estes despojos, né, de elementos tóxicos podem ou não ser um motivo, um drive sobre uma relação humana a vir, né? Se calhar já vamos ao Mercúrio Vermelho, que não existe, mas encontraste-o em algum sítio e se calhar já te vou perguntar, mas eu vi esta peça, O Poço, no Teatro Rivoli, e não, acho que a expressão não é correta, não é ver, porque nós estávamos completamente imersos e era uma peça onde transformavas o palco do Rivoli numa máquina também de experiência. Tínhamos vários níveis, o público distribuía-se por vários níveis, não existia aquela relação, não é? Plateia, palco, éramos imersos também pelo fumo das motas que estavam a circular. E realmente acontecia esta experiência quase de uma vertigem enquanto público, não é? Uma vertigem de estarmos ali, estarmos imersos e termos esta experiência também com a superfície que estava lá embaixo. Não é? Mesmo sendo algo que tinha a ver com a profundidade, com uma experiência de profundidade, foi aí que tu começaste a lidar com aquele que é também o nosso tema aqui na Bienal, que é a superfície. Não sei se podes falar um bocadinho disso, como é que essa peça também te levou ao encontro deste tema? Eu continuo muito interessado na definição de teatro e vertical, ou seja, para mim há uma ligação direta entre a ideia de um mecanismo que é o teatro, né, que depois é desdobrado ou expandido na ideia que temos do cinema, mas a possibilidade de transformar a perspectiva sobre o teatro, sobre esta ideia de plateia e a construção de uma narrativa linear. Interessou-me muito. Poder ver de cima implica logo não ver caras, ver só distâncias entre humanos. E isso interessava-me imenso. De repente estou a privilegiar o ponto de vista de um satélite ou de um drone, e isso interessa-me, de repente, perceber como é que estas próteses humanas não redefinem também a forma de relacionar os corpos, e como é que é uma outra textura, uma outra forma de ver como é que os humanos se comportam, que não é necessariamente a partir da sua expressão, do seu olhar, da sua proximidade, ou de uma espécie de repertório emocional do corpo e do gesto, mas muito mais, se calhar, frio e bruto, pedaços de carne eletrificados, que são os humanos, né? que têm pontos de proximidade e privilegiando essencialmente o sítio onde eles estão, ou seja, o chão passa a ser a grande massa que ocupa o olhar. Portanto, esse teatro vertical é uma coisa que me interessou e até gostaria de voltar a ele no futuro, mas eu diria que até por oposição à ideia de profundidade, que se calhar sempre me interessou muito, esta possibilidade de uma espécie de autoclausura, né? De tentar encontrar na profundidade a razão da compreensão do mundo, do exterior. E começou a ser estranho para mim que isso fosse apenas essa a possibilidade, e cada vez mais me interessava pensar que a superfície poderia ser, a partir das suas várias possibilidades, da dimensão áptica da superfície, aquilo que se recebe enquanto sentido quando se usa o toque, quando se usa a transladação de um volume para uma espécie de emoção ou memória, também porque faz um bypass direto ao protocolo do olho, portanto, retira essa reconstrução da realidade a partir de uma espécie de ideograma, de associação de formas e narrativas.
e faz diretamente uma espécie de choque elétrico, não é? Implica uma proximidade e implica um limite, há uma opacidade na superfície. A superfície é, em si, o ponto maior de interface, é o fim de alguma coisa e o início de outra. E esse ponto de interface tem muita força, para além de ocultar, e sempre me interessou muito a palavra ocultar também, e até a própria ideia de ocultismo, né? De ocultar aquilo que é uma espécie de verdade, essa impossibilidade que é de alguma forma a alteridade também, ou seja, algo que te é velado, proporciona para mim um diálogo mais interessante neste momento. Dialogar a partir daquilo que é velado e não necessariamente a partir daquilo que é narrado ou amplamente descodificado. Aquilo que é absolutamente transparente, não é? Interessa da superfície como quase uma... Estava-te a ouvir e estava a pensar um véu, quase uma zona de negociação, não é? Exatamente. Entre o opaco, completamente a opacidade, não é? O não podermos entrar e aquilo que nos chega. Sim, é assumir claramente um limite de um outro e deixar que esse limite seja em si o diálogo de possibilidade de interpretação e de compreensão e não necessariamente entender o outro na sua totalidade. O outro, sim, seja o que for. O outro seja mesmo o outro. O outro, exato. E aqui, nesta peça, no Lago Libidinal, nós temos essa superfície, não é? Se lermos um bocadinho da sinopse, não é algo que esteja ali explícito na sua forma, mas se lermos, nós vemos que enfim, há algo que tem a ver com algumas ideias que se calhar nos aproximam daquilo que pode ser a nossa experiência, o orgânico, o fluido, mas depois faz a ligação com a Bolsa de Valores, é uma superfície que é viva através de elementos, ligando-se a elementos que nós normalmente não pensamos como fazendo parte da vida, são um domínio, são a finança, são... Claro que influenciam muito na vida, não é? Mas gostava que falasse um bocadinho deste sincretismo, não é? Entre estes elementos tão... Acho que a tensão do inorgânico, que já tínhamos falado há pouco, que é... E de alguma forma aquilo que é apresentado aqui é parte desta investigação, que começou há algum tempo e que lá está, que implica até uma equipa grande, diria, de pessoas. E diria que dentro desta investigação temos a peça, o Lago Libidinal, que depois terá 4 bailarinos e terá uma série de operações, especificamente essas que depois posso especificar mais da relação com a Bolsa de Valores. E aqui decidimos pensar como é que estudamos especificamente a superfície e a sua oscilação e como é que ela pode operar. Sendo que também temos 2 vídeos ali que têm a ver com os modelos que estamos a usar para a peça. Para o lago. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos, para além desta superfície de água e com outras coisas que estão pelo meio, ela está conectada a outros níveis subterrâneos. E até tenho aqui um diagrama que pode ajudar a visualizar um bocadinho isto. Onde é que eu tenho? Aqui. Exato. Só se está a ver vermelho. Aqui. Então, sim. Então, neste diagrama, podemos ver aquilo que foi o nosso pensamento básico. Bom, vocês se calhar não conseguem ver muito bem, mas eu posso ler. Então, temos no limite máximo, aquela linha mais escura, temos a superfície do lago, que emana cor, emana som, e que é uma interface, depois especificamente na peça, com a milícia que o protege e com uma série de outros agentes que existem no espaço. Mas para baixo desta superfície temos vários protocolos, começando no aquilo que dizemos o hypercapital chance, ou seja, uma espécie de segredo velado, de potencial estatístico daquilo que é o devir do capital, a contingência, aquilo que é planear
os próximos passos, uma espécie de adivinhação inerente àquilo que é a Bolsa de Valores. Daí escolhemos uma forma de catalogar essa informação. Portanto, escolhemos especificamente os valores associados à extração de lítio. Porquê? Porque são específicos. Não existia extração de lítio há 20 anos atrás. É o único valor que podemos dizer, ok, isto tem 10 anos, tem um início e tem um fim, onde estamos agora. Portanto, é fácil encontrar um trajeto. E a partir dessa flutuação de números, começamos a perceber que podemos encontrar pontos em picos, e esses pontos, ainda assim, são 2D, positivo e negativo. E aquilo que nos interessava era que o lago revelasse aquilo que é o potencial de adivinhação do capital e revelasse isso na sua textura, na sua coloração, nos movimentos orgânicos da água e tudo mais. E para isso precisávamos de algo muito mais tridimensional, precisávamos que isso revelasse uma rede tridimensional e não apenas negativo e positivo. Então, para isso, o que fizemos foi alimentar esses picos de extração de lítio, dizer que cada um desses picos é açúcar e alimentar um fungo com esse açúcar. E esse fungo não é real, pensamos que poderia ser, mas depois desistimos. E fizemos um modelo computadorizado desse fungo. Portanto, desenhou-se um fungo que existe, que vive com uma série de regras dentro do computador, que se comporta como alguns tipos específicos de fungos, com um tipo de inteligência prática, de procura e de reestruturação, e alimentamos esse açúcar e ele move-se no espaço e vai conquistando uma série de espaços tridimensionais. A partir desses espaços tridimensionais retiramos elementos de luz e de vibração que depois injetamos na superfície do lago. Portanto, no fim, temos uma superfície do lago e não é absolutamente necessário que as pessoas percebam tudo isto. Isto serve-nos a nós como investigação. Aquilo que é interessante para mim no fim é que essa superfície do lago esteja diretamente conectada com relações de extração e produção de capital. Interessava-me esse espelho que revela alguma coisa que normalmente não associamos a algo libidinal, né? Há um mecanismo aí que passa a ser sensorial e sensual. E esses vídeos, os vídeos que estão ali na instalação são exportações de algumas desses modelos dos fungos, já em ação. Fungos. Sim. Portanto, aquele vídeo que nós vemos na última sala... Essa bola, na realidade, nós pusemos o fungo a mover-se numa espécie de slime, para ter ainda mais dados tridimensionais. E ele, dentro dessa área, opera essa rede linfática. Esse trabalho foi feito também em relação com laboratório, com centro de investigação, com cientistas. É o laboratório, tenho aqui escrito, Scale Travels, é o projeto Scale Travels, que é uma relação com o Generation, e o INL, Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. Gostava que falasse um bocadinho dessa relação, que parece-me que não é uma relação óbvia nem literal, mas como é que foi esse trabalho, enfim, com este... De alguma forma, para mim, foi óbvia. E por isso não foi nada estranho. Aliás, porque é inevitável. Eu não consigo, ou raramente nas equipas com que trabalho, tenho aquilo que se pode dizer só artistas, porque aborrecem-me de morte. Quer dizer, não tenho mesmo interesse em avançar dessa forma. Interessa-me trabalhar com pessoas que têm ideias e que têm processos de investigação e que operem a partir da realidade com alguma radicalidade, com alguma frescura. Portanto, é indiferente qual é o processo que é utilizado para chegar a estas reflexões sobre a realidade. E, na realidade, não é necessário que sejam artistas, podem ser cientistas, podem ser qualquer outra pessoa, pode ter no seu percurso validades que se tornam interessantes num processo de trabalho. Portanto, não foi nada estranho colaborar com o INL. Fez todo o sentido naquilo que é a nossa investigação.
E, portanto, quando fizemos estes momentos de encontro com eles, fomos enquanto equipa, ou seja, as pessoas que estão a colaborar comigo, tanto na construção do modelo do fungo, como, por exemplo, na elaboração das cartas de tarot, que são tiradas para todos os elementos do lago. Todas estas pessoas fizeram parte também destas conversas, porque a técnica e a dramaturgia e a estética e a metafísica são todas elas operações da mesma máquina. Portanto, as conversas que tivemos com os cientistas com que achamos que fazia sentido avançar foram super interessantes e fomos em duas direções quase que opostas. Uma, conversar especificamente sobre superfícies da água, os seus potenciais de contaminação, como é que são lidos, o que é lido na realidade na superfície da água, se é os primeiros microns da superfície, até onde é que vai os protocolos de contaminação, o que é que são depois aqueles que eles chamam filmes, ou seja, colónias de fungos que se constroem nessas superfícies e passam a habitar apenas a superfície entre o ar e a água e operam apenas um filme, uma espécie de microsuperfície onde toda uma civilização habita. Um espaço intersticial, quase, intersticial entre os dois. E foi mais perceber como é que essas coisas acontecem tecnicamente e quais são os protocolos de leitura, ou seja, o que é que se utiliza para ler isso? São sensores químicos, de reações químicas, são sensores que, por exemplo, veem a reação direta com a luz ou a ultravioleta, por exemplo, que torna visível ou não a proliferação dessas comunidades e por aí fora. E noutra direção foi com o departamento de computação quântica, porque a pessoa que gera esse departamento tem uma relação muito interessante. Ele também é poeta, o que é estranho que só nos revelou no fim, e se calhar por isso é que aceitou falar connosco, apesar de eu pessoalmente não gostar de poesia. Achei engraçado. Mas ele estava muito interessado, e acho que é algo que encontro muitas vezes em alguns grupos mais radicais. Aliás, isso também me aconteceu no Atacama. Também tive há uns anos atrás a estudar matéria negra no Centro European Southern Observatory, que é no Chile, e era super interessante encontrar uma série de cientistas que trabalhavam precisamente sobre modos de ver matéria negra a partir da destruição das lentes gravitacional, ou seja, uma série de mecanismos, e todos eles diziam que era quase uma questão de fé para eles, ou seja, escolhiam uma ferramenta e avançavam nessa direção. E sinto por vezes que também algumas das propostas que são feitas a partir dos vários domínios da quântica, há uma espécie de radicalismo quase que impossível de entender. Há um passo na escuridão que me parece sempre muito arriscado e ao mesmo tempo mega aberto a qualquer visão externa, porque existe à partida naquela configuração uma disfunção daquilo que nós chamamos de realidade. Aquilo que nós percebemos como real já não é à partida, não é em espaço e não é em tempo. Portanto, logo a partir de qualquer visão externa é bem-vinda e é um espaço de discussão. Não é de todo opressivo e redutor. E acho que estas dimensões da quântica são muito interessantes quando aplicadas depois à computação, que normalmente tem uma dimensão inevitavelmente binária e reducionista, porque tem que apresentar resultados, tem que decidir, né? tem que ser decisivo nos seus resultados. E a relação da quântica com a computação permite uma série de possibilidades que não sei se ainda conseguimos vislumbrar muito bem quais são compreender bem, não é? A totalidade daquilo que pode trazer. Mas, de alguma forma, a possibilidade de conversar com alguém que trabalha diariamente sobre isso abriu também possibilidades para nós de entender melhor como é que estávamos a construir este sistema, ou seja, esta máquina enquanto sistema. Sim. Esta máquina que é este lago,
que se relaciona com aqueles humanos que o vigiam, que se relaciona diretamente, em profundidade, com dados da Bolsa. Como é que tudo isto, na realidade, há uma espécie de engenharia de sistema. Sim. Que é útil também para nós, enquanto designers desta máquina, de entender. Porque, no fundo, na quântica, nós não temos uma realidade que nos seja externa, não é? Por Sim. isso é que estavas a referir que qualquer interferência é bem-vinda, muda. porque é um mundo de interferências, não é? Exatamente. Então, imagino que essa conversa tenha, Exato. tal como nesta peça, é um mundo de interferências, não é? De várias camadas que interferem e que depois acontecem ali naquele... Sim, contágio. Sim, de contágio, não é? E que depois geram realidades. Sim, geram... múltiplas. Sim. Há aqui duas questões que referiste assim muito brevemente. Uma tem a ver com a ideia de animismo, que eu acho que é uma ideia que atravessa bastante o teu trabalho, e falaste do animismo da técnica, ou um animismo técnico, tecnológico. E eu gostava que falasse um bocadinho mais sobre isso, porque acho que tem um bocadinho a ver com esta relação orgânico, inorgânico, vida, não vida, enfim, baralhar um bocadinho as fronteiras daquilo que nós pensamos que é vivo ou não, ou que é orgânico. Gostava que falasse um bocadinho sobre o que é isto e como é que trazes animismo. Quando eu penso, não sei se é próximo, mas quando eu penso em muitas coisas, mas se calhar para ser um bocadinho básica agora, só para introduzir, penso nesta potencialidade de tudo, a cadeira, as árvores, as paredes, tudo terem uma vida potencial e uma consciência, inclusive, não é? Como é que tu vês isto na relação com a tecnologia também? Eu vejo de várias formas, e acho que fui vendo de várias formas ao longo dos anos. Sempre tive um interesse muito grande com o animismo, especificamente porque me interessa também a história do sagrado e a história da relação com o invisível, que depois está na base da construção de cosmogonias mais diversas em todos os sítios. E a partir dessas cosmogonias também construção de palavra e de linguagem, construção de afetos, construção de relações sociais. Portanto, é interessante pensar como é que os humanos se constroem a partir daquilo que são os elementos básicos como associamos ao humano, né? As relações entre si e com o mundo, sempre a partir de grandes antagonistas, como é, por exemplo, a alteridade, o outro absoluto. É quase que cada civilização se constrói a partir do invisível e a partir daquilo que não existe, e não necessariamente apenas a partir daquilo que existe. E isto sempre foi muito relevante para mim, perceber que em todo esse capital do invisível está também a constante revelação daquilo que é o humano, enquanto um animal em constante procura daquilo que é o seu espaço. Portanto, os objetos têm essa possibilidade, estão encapsulados, há uma espécie de imersão num sono profundo, mas há uma hiperatividade que lhes é inevitável. Lá está, depende das escalas. Se mudarmos de escala, eles estão tão ativos como nós. Depende mesmo das escalas e depende daquilo a que nós associamos a função, e aquilo que associamos como algo que é a nossa construção, aquilo que é a criação humana ou não. Eu, por exemplo, no Poço, esse era um dos grandes vetores, porque na peça os humanos, quanto mais entravam dentro deste buraco, deste túnel, mais se contagiavam com aquilo que vinha das profundezas. E aquilo que vinha das profundezas, dos grandes magmas e dos grandes petróleos, são variações dessas profundezas. Portanto, primeiro, se calhar, a dimensão mais tectónica, onde os vapores e tóxicos aparecem, os magmas aparecem. Mas quanto mais se sobe, mais temos, se calhar, grandes massas de crudo, de óleo, de petróleo. E depois, à medida que mais vão subindo, na realidade já temos variações de tudo isso. Já não temos petróleo, mas temos borracha. Ou temos a gasolina dentro de uma mota. E para mim, isso era o último ponto quase da superfície do magma. Quase que se o magma só acabasse na gasolina dentro de uma Yamaha DT 125. Ou seja, esse vetor de superfície se estendia enquanto prótese,
Portanto, aí se calhar há uma espécie de animismo, no sentido de que a cadeira em si tem uma série de borrachas que vêm do seu interior, do interior do planeta, e há uma dramaturgia nessa saída desse material até ele estar aqui. Portanto, ele está em movimento, e estando em movimento tem também uma história. Tem a ver apenas com olhar para ele não apenas como uma criação nossa, não é apenas um golem, não é, que estamos a criar e que cresce a partir das nossas expectativas, mas é em si também um trajeto ou um vetor que nos atravessa. Portanto, a partir daí, de repente, tudo fica um pouco mais dinâmico. A Mota como pertence então a uma grande metamorfose, exatamente, não é? Planetária. Exatamente, quase, uma grande a tecnologia metamorfose como uma grande constante, metamorfose planetária. E com devires que por vezes podem não ser necessariamente o silicone de um chip, o seu devir não é apenas o algoritmo que está a processar, mas é um devir que vem precisamente do sílico de onde se foi extraído, e, ou seja, toda essa história que acaba se calhar no processo de calcular uma equação começou como apenas uma sedimentação de um outro processo. Sim. E quando o corpo não acaba apenas na sua função, de repente abrem-se portais. E esses portais interessam porque são mediadores da alteridade. E essa alteridade interessa-me também, mais uma vez, como construção de linguagem. São portais que são numa relação com a matéria concreta, não é? Portanto, estás a falar de uma relação... Este animismo é numa relação... Referiste já que esta peça faz parte, enfim, de um arco. Um arco... É curioso, porque eu soube há muito pouco tempo, num livro que estive a ler, que arco tem a mesma origem da palavra veneno, que é muito curioso quando agora olho para o teu trabalho e vejo lítio, contaminação, vem de uma palavra grega que tem esse... Então, esse arco que começa no poço, esse arco de veneno, não é? O poço, eu lembro-me que era irrespirável a certa altura. Nós estamos em algo que se calhar agora estavas a falar da palavra alteridade, e é mesmo essa alteridade que na altura era a poluição da mota, não era, que criava, mas criávamos ali um espaço em que nós já não conseguimos entrar, ou é-nos muito difícil habitar. E esse arco que agora termina neste projeto, como já penso que, enfim, não sei se ficou completamente claro para quem está a ouvir, tem esta instalação e tem também uma peça que vai estrear em finais de junho no CCB e depois no Teatro Rivoli. Exato, portanto tem uma peça de palco, mas teve estes dois momentos que também já referiste um pouco. Uma em 2021, o Mercúrio Vermelho, e outra em 2020, Mercúrio Vermelho, e o Lithium Faust em 2021, e outra, três vezes Thrill também, em 2021. Falaste há bocadinho do Mercúrio Vermelho como sendo algo que não existe, mas encontraste numa viagem que fizeste. Gostava que falasse um bocadinho desse... Sim, eu desconhecia a existência até conhecer um traficante de Mercúrio Vermelho em África, e não estava nada à espera, porque na realidade não existe, e ele sabe que não existe, só que é estranho, é daquelas ficções contemporâneas que são cada vez mais prolíferas, e tem a ver mesmo com uma espécie de restício da Guerra Fria, em que uma série de soldados e engenheiros russos que tiveram muito tempo em África, no fim dos anos 60 e 70, começaram a operar a venda deste material, ou seja, dizer que, por um lado, ele serviria para tratar urânio, ou seja, tornar o urânio radioativo, mas também servia cada vez mais para outras coisas, ou na realidade servia para tudo. E aquilo que ele servia mais agora era para limpar dólares roubados. Normalmente, quando os dólares são roubados, são injetados com uma espécie de tinta, e chamam-se de black dollar. Para serem marcados, cobertos, não é? Portanto, na realidade, era possível lavar essa tinta com o Mercúrio Vermelho. Portanto, lavar literalmente o dinheiro, não é? E depois muitas outras coisas, muitas possibilidades também sexuais e por aí fora. E tornou-se
um produto altamente apetecível, especialmente para o Dubai, os Emirados Árabes, ou seja, há muitos compradores nessa zona. E então há uma proliferação, não, uma proliferação se calhar é um pouco exagerada, há uma grande rede de produtores de mercúrio vermelho e uma rede mais pequena de vendedores. E eu conheci uma pessoa que ativamente vende mercúrio vermelho, para além de outras coisas, e ele mostrou-me os vídeos daquilo que ele vendia e falou-me um pouco sobre isso e fiquei mesmo a pensar, ok, que interessante, porque não existe, ou seja, literalmente não existe mercúrio vermelho. Aquilo é um mercúrio normal que é misturado com uma tinta. Mas funciona, e vendem. E há quem compre. E aliás, sim, é super impressionante. Portanto, eu depois acabei com o Godofredo Pereira, que tu conheces, acabamos por escrever um monólogo, e foi a minha primeira peça para o Rivoli, enquanto artista associado. Foi, ainda por mais tive retido 6 meses em África, não poderia voltar, tinha que encontrar uma solução para avançar e pensei, ok, vou precisamente fazer um monólogo sobre o mercúrio vermelho. E o monólogo é um pitching, ou seja, é um monólogo do vendedor de mercúrio vermelho, que faz o pitching e que tenta vendê-lo durante a peça. Ou seja, as pessoas estão no teatro, na realidade, ele está constantemente a tentar vender o mercúrio vermelho, e porque é que ele funciona e de que formas é que funciona. E esse processo foi super interessante, até porque voltei depois a estar com ele o ano passado, ou no início deste ano, já não me lembro, e falei-lhe da peça, até lhe mostrei imagens, e ele ficou, ok, não percebeu muito bem o que é que eu estava a fazer, mas ok, whatever. Mas, e eu perguntei-lhe, mas ainda como é que está o negócio, ou seja, continua a funcionar, e ele mostrou-me imediatamente no WhatsApp dele um feed de imensas mãos com panos a mover mercúrio vermelho. Eu fiquei, uau, isto é incrível. Portanto, continua. Aliás, não sei se tem aqui umas imagens. É uma ficção que funciona, não é? E funciona muito bem. Se consigo fazer. Exato. Vai. Estou a fazer as maneiras. Portanto, isto era a instalação, na verdade, é uma espécie de... Depois de ter as indicações de onde se localizava, meti-me a caminho. Não foi fácil encontrar o lago na montanha. Então tínhamos um monólogo que era uma voz sintética, que oscilava entre uma voz de caráter mais feminino e uma voz de caráter mais masculino. E tínhamos esta voz associada a este vampiro, que era quem fazia o pitching da venda. Ele estava a vender. Portanto, era um vampiro que sugava o sangue da terra, este mercúrio vermelho. E do outro lado tínhamos um ecrã com toda a zona onde a venda era feita, desenhada em 3D, onde se podia ver uma espécie de floresta e onde havia um lago e um carro, um Toyota, que estava a fazer a venda, e uma série de drones que operavam por cima. Portanto, ao longo do processo todo deste monólogo estático, as pessoas podiam ver várias secções do pitching e uma espécie de dobra mais ou menos psicadélica daquilo que estava a acontecer. E era a instalação, as pessoas andavam. Eu diria que penso que era uma peça de teatro, mas estática. As pessoas podiam andar no meio, mas havia uma dramaturgia que começava e acabava. Exato. Estava interessada na natureza do mercúrio como um médico. Ela queria a versão mais barata e em grandes quantidades. Bom, no fim percebi que ela queria era arrebentar coisas com aquilo. Pessoas, cidades, países. E se calhar é verdade.
Se calhar aquilo até serve para explodir cidades inteiras. O Museu Vermelho era vendido também calhar, para produzir armas. pelo menos é o que dizem. Mas eu não sei, eu só vendo. O mercúrio vermelho existe na natureza. É só saber onde o encontrar. Quanto a armas, eu não posso dizer se funciona para isso ou não. A minha cena não são armas. Se estiverem interessados, verifiquem, escondam o IP, usem um VPN. Pronto, é bastante infernal em termos de pitching, porque ele vende a toda a gente. Ou seja, mesmo que Para seja para a tudo. produção de armas, mesmo que não seja necessariamente aquilo que lhe interessa, ou que, mas pode ser. Ou seja, tudo é possível e sempre a veicular que existe na natureza se soubermos encontrá-lo. Onde é que está? E ele tem esse conhecimento, portanto. Exatamente, Exato. em grandes Esse é o- quantidades. Exato. E essa ideia de um material que é extremamente polivalente, não é? Que serve a tudo, faz-me lembrar também na peça a seguir, que é o Lithium Fausto e o Fausto, vende a alma ao diabo para poder ter tudo, para poder ter Exatamente. a imortalidade e para poder ter tudo. Exatamente. Se calhar gostava que falasse um bocadinho desta associação entre o lítio, que é também, enfim, é algo que neste momento, é algo que está muito presente na programação aqui do Index e que tem a ver com esta relação com a Bolsa de Valores também. Enfim, é um material muito desejado em termos económicos, em relação com Portugal, também é uma das promessas económicas, não é, do país, e de repente associas isso a esta história mítica Sim. já também do Fausto. Como Sim, a ter o conhecimento total, não é? E a verdade é que o lítio, enquanto uma espécie de sangue técnico, não é? O sangue destes corpos que nós operamos enquanto prótese, mas cada vez menos como prótese e muito mais como, se calhar, uma expansão quase da alma, não é? Ou uma reprodução de um corpo melhor, de alguma forma. E esse é o sangue que está aqui, que está neste corpo. Portanto, de alguma forma, é o sangue que proporciona o conhecimento infinito, porque a possibilidade de estarmos conectados, a possibilidade de termos dados intermináveis que são descarregados, é a promessa do conhecimento infinito. Não necessariamente da possibilidade de operar sobre esse conhecimento infinito com decisões ou com opções sobre a realidade, mas contê-lo, de ser um fluxo, uma fonte inesgotável de conhecimento infinito, que era o problema de Fausto também, ou seja, era muito mais importante ter um conhecimento infinito do que propriamente operar esse conhecimento. Portanto, este pacto com o diabo está presente no tema, mas depois numa articulação simples. O Lithium Fausto é uma peça sem humanos, é só um esqueleto, uma grande arquitetura. Eu, por acaso, não sei se tem aqui alguma imagem, mas é uma grande arquitetura de luz e som. E a única coisa que opera de humana ali, enquanto tempo real, é nós interpretamos movimentos dos satélites da SpaceX, interpretamos esses movimentos como uma espécie de promessa powered by lithium, ou seja, uma promessa alicerçada no lítio de uma internet global e de uma possibilidade de hipercomunicação e de conhecimento, de transmissão infinita. Aliás, está a ser utilizada agora na guerra da Rússia e da Ucrânia, já, portanto, já estamos a perceber como é que as coisas funcionam. E usamos algumas dessas ideias, desses trajetos que operam uma rede cerrada à volta do planeta, e interpretamos isso com movimentos dos robôs de luz, ou seja, construímos a dramaturgia a partir de uma transposição direta desses movimentos, e o público poderia ter, um pouco numa feira popular, comprar a atração de sentir os satélites da SpaceX a voar em cima e ter uma espécie de channeling, uma conexão direta com os satélites e com os seus movimentos no palco do teatro. Uma espécie de promessa semi-agressiva. Mas, sim. Não tenho aqui nenhuma imagem. Não tens imagens? Não trouxe.
Eu gostava também de perguntar, pegar em algo que, enfim, que referiste a partir aqui da peça Mercúrio Vermelho, que foi esta estadia um pouco inesperada que fizeste em Kampala, no Uganda, e é assim um salto, se calhar, de repente um bocadinho grande, mas eu acho que as tuas peças fazem esses saltos, não é? Saímos dos satélites e vamos para... Encontrei aqui uma imagem, já dá para perceber um bocadinho melhor. E as pessoas também estavam no... As pessoas moviam-se, sim, no espaço. Sim. Portanto, fazer aqui este salto, já estivemos na quântica, já falaste do Atacama, que também olha para o espaço astral, astronómico. Estávamos agora a falar do sistema de satélites Starlink e eu gostava de ir agora para outro território, que é este onde passaste algum tempo e que te levou ao encontro do Mercúrio Vermelho e que acho que marcou também, e tem marcado e abriu-te portas, enfim, perspectivas e outros canais para o trabalho que tens estado a fazer e que vais continuar a fazer, que é esta estadia inesperada que tiveste em Kampala, não é? Na Uganda. Inesperada porque eu sei que ias estar pouco tempo e acabaste por ficar 6 meses por causa do Covid, não é? Que ficaste bloqueado. E o que é que isto te fez? O que é que isto te trouxe para o trabalho? O que é que não só para o trabalho, mas o que é que isto trouxe para o teu imaginário? Coisas. Eu desde 2018 que vou regularmente lá para colaborar numa série de projetos e desde a minha primeira ida me diziam: tu tens de ficar aqui 6 meses. E eu dizia sempre que era impossível, mas depois aconteceu. E aconteceu porque, de forma inesperada, eu ia realmente trabalhar 2 semanas com uma banda congolesa chamada Flu Musiki. Ia produzir o disco deles e fechou, os aeroportos fecharam com o Covid e ainda assim é uma das ditaduras mais antigas da África. Quando fecha o aeroporto, fecha mesmo, não havia hipótese de sair. E essa possibilidade que se abriu de repente, ok, tenho tudo cancelado e não posso sair daqui, levou-me a experimentar uma série de outras coisas que tinha deixado de alguma forma para trás. Comecei, grande parte do meu trabalho foi feito a partir da música e alguma dessa música era música de clube e sempre foi algo com que eu estive muito ligado. E talvez nos últimos anos, por estar a trabalhar em coisas que demoram são ciclos temporais maiores, equipas maiores, distancia-me de alguma forma de alguma da produção dessas coisas. E esses 6 meses voltaram a reconectar-me com isso e voltei a produzir com mais intensidade e a trabalhar numa série de discos com cantores de lá. Vários tipos de discos diferentes, coisas que são mais, talvez, experimentais, um ensemble de percussão, um grupo coral também mais específico. Mas muitas colaborações com cantores pop e são coisas que nada disso ainda saiu. A única coisa que saiu daí foi uma pequena colaboração com um deles e o disco de Kampala Unit, mas temos agora 8 discos para sair nos próximos 2 anos dessas colaborações todas. Isso será, acho que é das coisas que me entusiasma mais agora para os próximos anos. E faz alguma contaminação entre este trabalho que tens feito como construtor cénico e na instalação e esse trabalho com este universo da música? Eu acho que essa contaminação sempre existiu, eu sempre trabalhei, ou seja, há uma dimensão que é inevitavelmente sinestésica, que é as coisas são o que são porque são de uma determinada maneira, ou produzir uma imagem para mim tem sempre que ver com o som e vice-versa. E produzir um som tem muitas vezes, ou quase sempre, a ver com uma imagem, existente ou não existente. Portanto, essa dimensão sinestésica é inequívoca e a possibilidade de poder passar regularmente
parte do meu ano agora em Kampala ou em África obriga-me a expandir algumas dessas relações, especificamente aquelas que têm a ver com a música e com a dimensão mais direta da música que me interessa fazer. Ou seja, não necessariamente apenas grandes pesquisas, talvez mais metafísicas, ou daquilo que é a produção de uma espécie de narrativa de um trabalho, mas coisas que são talvez mais objetivamente viscerais e que têm um resultado imediato, que é aquilo que também me agrada muito. Eu sei que tudo aquilo que eu faço lá é imediatamente testado com os meus amigos, é imediatamente testado no clube, é imediatamente testado com uma comunidade e essa ressonância é muito especial, alimenta-me muito e dá-me muitas possibilidades para continuar. Porque fez tudo a acontecer. Exato, não é? É tudo muito rápido. É um pensamento em ato logo, através da música e através... tal practopoesis, ou seja, a produção sistémica da realidade é baseada numa prática. O tempo passa num instante. Nós já estamos a ficar perto do final da hora. Há muitas questões que até tínhamos referido e que não seria abrir para outra hora. Mas eu gostava de perguntar se têm questões ou algum comentário, se querem participar aqui na conversa. Ou pedidos. Ou pedidos. Discos. Discos pedidos. Também tínhamos pensado nisso. Se quiserem, agora é o momento. Pois foi. E era a construção de uma cavidade. Exatamente, estás a ver? Estamos. De facto, começamos no botão oposto, não é? A construção de uma cavidade, mudamos até que temos em. Exato, tudo isso. E agora temos uma superfície. E estava aqui também, no fundo, a Diana perguntou que eu ia fazer lá barra, que é a forma como a tua prática artística, nessa altura, era um pouco mais centrada, ainda mais centrada na música. Sim. Mas claramente a caminhar para algo mais aberto, alargado a outras práticas. E agora não é quase o inverso, porque já nos desvendaste que, na verdade, tiveste a trabalhar muito durante este tempo, apesar de nem tudo estar a sair. E no fundo, assinalar isso, mas também já falar. Mas é muito curioso. E às vezes eu já tinha isso bem presente no meu subconsciente, mas na superfície da minha consciência não está. Exato. Mas tínhamos falado um pouco disso. É interessante como é que... Nem eu próprio penso... Não foi algo que pensava... Não era uma agenda. Aconteceu. Simplesmente que havia uma pesquisa que tinha a ver com ressonância, com o interior, que se calhar tem que ver com as minhas práticas do som e que privilegiava a cavidade, né, o corpo interno. E de repente agora há uma espécie de outra coisa. A superfície, a pele, a reflexão. E isso mudou tudo, não é? E também, outra coisa que eu preciso daqui à barra, e se calhar estavam vários momentos para discutir, eu não tenho os argumentos científicos ou intelectuais para discutir, mas vou trazer daqui à mesma. Tem a ver com, precisamente no INL, num trabalho que nós tivemos anterior, com um dos investigadores, o André Carpasso, falou-nos num artigo que foi editado na Nature, um artigo fundador de alguma destas áreas são várias áreas, mas se chamava All Surface, No Bulk. Portanto, que se referia à inexistência de profundidade ou de conteúdo. Que eram em processos químicos, eventualmente podiam ser biológicos também, era só superfície. Só contacto, exato. E isso é, apesar de eu não perceber exatamente o que é que isso quer dizer. O que é que isso quer dizer? Sim. Acho que seria complicado, mas é uma ideia extremamente inspiradora. E um pouco diferente daquilo que tu traz aqui, que nos traz uma espécie de subcamadas que estruturam aquilo que está a superfície. Informam, de alguma forma. Mas são invisíveis, ou seja, podem ser essas como podem ser outras. Mas, na verdade, essa ideia é muito inspiradora. All surface and no bulk. Tentei aqui encontrar o artigo, mas... não encontras. Não vai. E não é barato. Uau. Deve ser mesmo bom, então. Sim.
Eu acho que o facto de trabalhar até o teu próprio meio, o som e esta ideia de ressonâncias, não é? Inevitavelmente leva depois à expansão para além desse trabalho, mesmo tendo começado mais numa interioridade e algo que tem a ver com cavidade e profundidade, mas não fica contido, o som não... Pois é, impossível. Não é? É impossível, portanto, este movimento é quase um movimento natural. Uma espécie de alienação também. Pois. Reconhecer a impossibilidade de compreender aquilo que é a sensação do som. Nunca deixar que ele seja íntimo. Mantê-lo sempre Alien, numa estranheza. Não é? Bom, então se calhar ficávamos na estranheza agora para terminar. Exato. E muito obrigado. Obrigado. E temos um concerto daqui a pouco, não é? Obrigado. Obrigado. Por esta conversa e até a próxima.